Enquanto você ficar esperando que Deus faça escolhas por você, você vai ficar parado. Tanto na vida sentimental, quanto na vida financeira, em todos os propósitos da nossa vida. Deus, sim, Deus ele confirma, ele dá direcionamentos, mas quem escolhe somos eu e você. Adão teve uma mulher que foi preparada por Deus para ele. E Adão, ele pecou e colocou a culpa em Deus. Foi a mulher que tu me deste que me fez pecar. Né? Outra passagem que a gente vê na Bíblia falar sobre Deus ordenar um casamento é sobre o profeta Oséias. Oséias, Deus ordenou que ele se casasse com uma prostituta, mas havia um propósito. Os profetas, eles viviam para poder passar uma mensagem para Israel. Eles tinham que viver na vida deles os ensinamentos que Deus queria passar para Israel na prática. Então Deus manda Oséias casar com uma prostituta para que Israel pudesse ver o amor que Deus tinha por Israel, mesmo Israel se prostituindo. Então Oséias ali representava Deus e Gomer, a prostituta que se casa com ele, ela representa Israel. E Deus revela através desse casamento o amor dele, a fidelidade dele com Israel, apesar de Israel se prostituir e trair a Deus. Então havia um propósito espiritual por detrás daquilo. Então quando Deus une alguém, é porque existe um propósito, né, especial por detrás daquilo. Isso não quer dizer que não vai haver problemas, pelo contrário, ali houve um problema muito claro, porque Oséias já se casou sabendo que seria traído, já se casou com uma prostituta, já se casou sabendo qual seria o propósito. Outra que nós vemos que não fica claramente, não é claro, né, uma ordenança de Deus, mas a gente vê sim uma direção de Deus, é quando Abraão manda buscar a esposa para o seu filho Isaque. Então há uma direção, você vê que ali há uma confirmação, há uma direção de Deus para que se achasse a Rebeca. Ainda assim, Rebeca foi aquela que colocou o seu filho para mentir para o teu pai, incentivou o teu filho a enganar o próprio pai. Então a decisão é sempre do homem. As escolhas erradas são sempre nossas. Não podemos responsabilizar Deus. Se Deus ele nos deu livre-arbítrio para escolher Ele, quanto mais Ele não nos daria liberdade para escolher um cônjuge para a nossa vida, para escolher um companheiro, uma companheira, para escolher um trabalho. Deus ele te dá liberdade de escolha na tua vida. Faça uma reflexão, busque fazer escolhas que estejam de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor. Porque Deus ele não escolheu, por exemplo, Betseba para Davi. Foi Davi que escolheu pecar com Betseba. Deus ele não escolheu que Salomão tivesse 1000 mulheres. Foi Salomão que escolheu e isso acabou fazendo com que ele fosse incentivado a pecar contra Deus e se tornar um idólatra. Por quê? A influência era muito grande, eram 1000 mulheres. Mas a escolha não foi de Deus, a escolha foi de Salomão. Deus ele não escolheu, por exemplo, que Dalila para Sansão. Foi Sansão que escolheu Dalila. E o que Dalila fez? Dalila tirou Sansão do foco e fez ele quebrar ali um propósito que ele tinha com Deus. Então não foi Deus que escolheu nenhuma dessas mulheres para esses varões de Deus. Foram eles que escolheram e pagaram um preço muito alto pela sua má escolha. Em contrapartida, nós temos o trisavô de Davi, o Salmão, que escolheu uma prostituta para ser sua esposa, a Raabe. Mas Deus ele conhece a mente e o coração, é aquele que esquadrinha a mente e o coração. E Salmão conseguiu ali olhar para aquela mulher com o olhar de Deus e enxergou nela um coração limpo e puro diante do Senhor, uma fidelidade para com Deus que ela ainda nem servia. E ela foi uma ótima esposa. Então, o fato de você ter um bom marido, uma boa esposa, um bom trabalho, não depende somente de Deus. Sim, você precisa buscar direção, você precisa buscar confirmação, mas depende, sobretudo, das tuas decisões. E olhar e ficar atento aos detalhes. Se Sansão tivesse atento aos detalhes, ele não teria contado para Dalila, porque estava claro de que ela estava com uma intenção. Então ele não teria contado o segredo para Dalila. Se Davi estivesse um pouco mais vigilante, era óbvio que ele não iria pecar com Betseba. Salomão tivesse mais atento, ele não teria tido 1000 mulheres, porque ter uma já é difícil, imagina 1000. Uma já tem bastante influência sobre a vida do homem, imagina ter 1000 mulheres. Então, faça boas escolhas, procure a direção do Senhor, medite na palavra dia e noite e entenda que o nosso coração, ele é enganoso. Somos nós quem fazemos a nossa escolha. Não escolha somente pelo coração, mas escolha também pela razão. Escolha sob a direção da palavra do Senhor. Deus abençoe.